Olá, a TV Câmara Catanduva começa mais uma programação especial de entrevistas. A nossa TV traz todas as informações de autoridades e convidados, cidadãos aqui da nossa cidade, para trazer informações de utilidade pública e bate-papo descontraído, com o objetivo de trazer informações aos catanduvenses. No programa de hoje o tema é direito. Está ao meu lado um dos advogados mais antigos do município, José Carlos Mestriner. Ele tem 86 anos de idade e há mais de 50 anos atua no direito. É com ele que eu bato um papo agora. Doutor José Carlos Mestriner, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês. E a iniciativa que a Câmara tomou na sua pessoa e na pessoa do Domingos Manfrim. Para a gente começar esse bate-papo, doutor, 56 anos no direito. O senhor é um dos registros mais antigos da OAB Catanduva. Como que é isso? Qual que é o prazer de ser um dos mais antigos do município? Acho que para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse para quem está nos assistindo quem é José Carlos Mestriner. Eu vou dizer, com muita alegria, tenho muito orgulho que Deus me deu essa oportunidade de viver até esse momento. Passei bastante apertado porque eu não tinha prática na advocacia. E a minha prática foi muito fraca, porque eu tinha que trabalhar de dia para estudar à noite. Aí eu me casei, também não podia deixar do emprego. E apareceu uma amiga, chamava Dona Tila, que estava com problema jurídico. Ela queria pagar o aluguel e a pessoa tinha vencido o contrato e a pessoa não queria receber. Então ela me consultou, mas eu também não sabia o que fazer. Aí eu me socorri de um colega, Wilson José Seixas Santos, assim, ó, o assunto é esse. Aí ele falou, peça para ela o valor do aluguel. Pedi, ela deu, era R$ 200 na ocasião, e eu dei para ele. Tá bom, ele fez a petição, o juiz designou a data para comparecer em cartório para fazer o depósito. No dia do depósito, tinha que ir lá pagar. Se o proprietário da casa recebesse, morria a ação. Se não recebesse, você depositava em cartório. Ele poderia contestar. Só que no dia que era para fazer o depósito, o colega não tinha o dinheiro. Ai. Não tinha dinheiro. Falou que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Eu peguei, poxa vida, mas ela deu dinheiro, te dei. Mas eu não tenho. Saí na rua, arrumei dinheiro emprestado no meu nome, para colocar no lugar. Mas o cidadão, o proprietário apareceu, recebeu o dinheiro, acabou a ação. Quer dizer, a minha experiência foi muito negativa no início. Muito negativa. Aí depois, eu trabalhei na Faculdade de Medicina bastante, na seção de compras, e um amigo, advogado, filho de Catanduva, José Américo Roque Rubiano, me convidou para advogar junto. Só que ele recebia 60% do movimento e eu 40%. E eu não achei ruim porque eu fazia regime parcial. E assim eu fui aprendendo, até que depois eu me desliguei, definitivamente. E acabei trabalhando em Ribeirão Preto 22 anos, com uma pessoa muito querida, hoje é falecida, era desembargador, doutor Ademar Gomes da Silva. E a sala que eu tinha alugado não cabia mais alguém, porque o desembargador tinha só ficha, hoje é tudo computação. E ele também queria advogar, porque ele tinha aposentado, e eu ofereci para ele, tenho 4 ações, todas possessórias, dá rendimento de 4.000. Eu quero trabalhar com você, você fica com 70, eu fico com 30. Eu falei assim, não,
fica 50 para mim e 50 para você. Fiquei admirado, porque ele perguntava para mim que ele queria trabalhar só em segunda instância, fazer só recurso. E eu falei para ele, no interior não dá isso, né? Você precisa advogar qualquer causa. E ele aceitou. Aceitou e eu comecei a praticar. Aí eu melhorei. Aí teve aquele percurso que eu me separei. Me separei e os meus pais ficaram com a guarda dos filhos. Eu queria que os meus pais mudassem de Catanduva para Ribeirão Preto, mas eles não quiseram. Então eu vim para Catanduva, morando com meus pais, que eles me ajudaram a criar os meninos, e acabei advogando. Doutor, apesar do senhor estar citando Catanduva, citou Ribeirão, antes da gravação o senhor disse que nasceu na vizinha Palmares Paulista. Antigamente, queria que você falasse desse momento da sua infância, né? Que o senhor morou na fazenda, mas logo menino, aos 8 anos, já veio para Catanduva? Quando eu tinha 8 anos, eu vim para Catanduva. Nascido em Palmares. Eu fiz o primário no Grupo Escolar São Francisco. Hoje é Vaca Mecânica lá, parece. Ou tutelar. Aí fiz o grupo e naquela ocasião tinha que fazer vestibular para entrar no ginásio. Eu repeti muitas vezes, uns 2, 3 anos. Até que eu fui cursar o ginásio Catanduva. Fiz o primeiro ano. No segundo ano eu poderia vir para o estadual se tivesse vaga. E tinha 2 vagas e tinha 5 candidatos. Eu e um outro rapaz é que passamos e conseguimos ir para o estado. Fiz o ginásio em Catanduva, o científico ou clássico que existia. Eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu cursei o clássico à noite para trabalhar de dia. Fazia o que de trabalho? Eu trabalhei no SESC, trabalhei primeiro na Mesbla, no SESC. Eu me submeti a trabalhar numa oficina mecânica que a Volks tinha se instalado no Brasil. Só que eu fui lá procurando trabalho, andei a Consolação toda e a Augusta, lá em São Paulo, para encontrar emprego. Encontrei o emprego, mas era numa oficina mecânica. Eu fui vestido, fui com terno, e o rapaz falou, não, para você aqui não serve, você vai ficar com as mãos todas sujas de óleo. É bom você arrumar um emprego. Eu falei assim, não, arrumar, eu quero arrumar, eu venho aqui. Amanhã eu venho trabalhar. Tá bom. Quando chego na pensão que tinha telefone, recebi recado de um amigo de Catanduva, Wagner Elias Barbosa, me chamando para ir trabalhar na Mesbla. Eu ia fazer um teste lá, mas já ia trabalhar. Fui lá trabalhar. Quando chegou, era 5 horas da tarde, eu pedi o chefe lá para poder sair, porque eu tinha que sair para agradecer o dono da oficina mecânica que eu não compareci para trabalhar porque tinha arrumado na Mesbla. O rapaz me agradeceu. Eu falei assim, você é da onde? Eu sou do interior, sou de Catanduva. Olha, é difícil pessoas desse jeito. Eu torço para você sair bem. Trabalhei 25 dias na Mesbla, aí eu fui chamado para trabalhar no SESC, que eu tinha distribuído a carta de apresentação para vários lugares. E comecei a trabalhar no SESC. Quantos anos o senhor tinha e onde foi que o senhor fez direito? Eu fiz direito na Faculdade de Direito do município e comarca de Franca. Entrei lá e me formei lá. O senhor lembra quantos anos o senhor tinha quando começou a fazer direito? Acho que eu tinha uns 22, 21, 22 anos. Depois que se formou em Franca, o senhor me disse que voltou para Ribeirão Preto. Eu me formei em Franca, mas morava em Ribeirão Preto. Estudava à noite, ia Sim. todo dia. Aí em Ribeirão Preto fui trabalhar na Faculdade de Medicina.
na seção de compras. Então foi ali o seu início da carreira jurídica. Não, aí era um serviço burocrático, não era advocacia ainda. Eu comecei na advocacia com o José Américo Roque Rubiano, porque eu fazia horário parcial na medicina. Aí eu aprendi um pouco de direito. Aí ele quis sair, e ele falou assim, eu tanto compro como vendo. Você fica com o escritório, você me paga assim. Ou então eu fico com o escritório, te pago do mesmo jeito. E eu aceitei ficar sozinho no escritório, porque eu já tinha um pouco de prática. Aí apareceu o desembargador aposentado, Dr. Ademar Gomes da Silva, que estava como juiz em Ribeirão Preto, substituto. Eu até fui falar com ele no sentido de ele me empregar no judiciário. Ele disse, eu não posso fazer isso porque eu estou chegando agora. Mais para frente tudo bem. Mas aí ele foi assumir a comarca de Altinópolis. E eu fiquei na mão sozinho. Passa o tempo, tal, ele aparece em Ribeirão Preto, aposentado. E aí toda a situação que eu estava assim em dúvida, eu perguntava para ele. Aí ele falou assim, eu estava querendo trabalhar na advocacia, mas só em recursos. Eu falei assim, mas aqui não vai dar esse dinheiro. Se bem que ele pediu, eu fui ver. Ele até indicou, esse tal advogado, tal aquele. Fui fazer consulta, assim, no sentido de saber como que era o comportamento deles. E um advogado lá, que era bom advogado, mas ele perdia prazo para fazer recurso. Porque para fazer recurso é 15 dias. Se você não fizer, passou. Ele perdia muito prazo. Eu falei assim, está acontecendo isso com esse daí. É um bom advogado, mas é muito relaxado. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer. Aí eu achei que ele estava me cantando para trabalhar comigo. E eu falei, eu quero ser o seu subordinado, eu quero aprender mais direito com você. E não, nós vamos fazer a sociedade juntos, 50% para cada um. Eu ofereci para ele 70% das ações que eu tinha. E ele não, é 50-50. Aí eu corria para todo lado, porque começou a chegar muitos clientes. Casa Branca, Vargem Grande do Sul, Mococa, Pirassununga, Porto Ferreira, até Catanduva, porque eu vinha muito para Catanduva, porque eu tinha me separado. Aqui em Catanduva eu montei escritório, mas o pessoal ia me consultar e eu estava mais com o preço de Ribeirão Preto. Então ele perguntava para mim, os futuros clientes, quanto você cobra? Eu falava mais ou menos o preço de Ribeirão Preto, o que é muito mais adiantado do que aqui. Aí eles iam lá e não me davam causa. Eu descobri, eu falei, mas o que é isso? Você vem me consultar depois não volta? Vem me consultar depois não volta? Aí, quando eu mudei a técnica, eles perguntaram, quanto você vai cobrar? Olha, para cobrar, vai ter que pagar. Agora, você tem que contratar o advogado honesto e leal. Porque você vai encontrar também advogado aí que quer ganhar e às vezes não está sendo honesto nem leal. E aí eu comecei a ter bastante cliente. E aí o Sindicato dos Empresários de Catanduva me contrataram para ser advogado. E fiquei advogando na gestão do Mauro Mendes Garcia, que foi presidente. Depois foi presidente o Domingos Manfrim. Aí eu estava com o escritório montado e o Natalino Correia era o presidente do Sindicato dos Comerciários e me convidou para fazer uma ação. Aliás, eram várias ações, porque o dissídio coletivo da categoria, vamos supor, tinha que pagar 1.000.
de salário para o empregado novo. Mas os comerciantes pagavam-se 850 ou 950. E havia uma diferença que estava acumulada. E aí o Natalino me ofereceu para fazer isso, ação de cumprimento. Mas era juntamente com o advogado de São Paulo. E eu aceitei. Eu dividia o salário que era fixado com o rapaz de São Paulo. Aí eu tive mais de 400 ações trabalhistas. Era Catanduva e Itápolis. Novo Horizonte pertence a Itápolis. Aí eu tinha que viajar bastante. Bastante. Mas deu muito rendimento, porque os empresários de Catanduva tiveram que pagar a diferença salarial. Ela se acumulou, então dava um bom dinheiro. Ela se acumulou assim 2, 3 anos, 4 anos. E eu ganhei. Teve uns daqui que entraram com recurso para o Tribunal de Justiça de Brasília. Teve uns que foram bem-sucedidos, outros não. Eu ganhei bastante dinheiro aí. Depois que eu cumpri toda essa tarefa, eu continuei trabalhando na área trabalhista, na área civil, na área criminal e na área previdenciária. Doutor, e quando foi exatamente que o senhor deixou Ribeirão e passou a ficar com o escritório somente em Catanduva? Ah, você quer ver? Eu fiquei 22 anos lá morando. Olha, eu estou em Catanduva praticamente com 41 anos de idade. Eu morava aqui, mas eu fiquei fora. Eu casei com a mulher atual, 41 anos que nós vamos fazer em dezembro, mais 22. Você perguntou o que mesmo? Quando que o senhor deixou Ribeirão Preto? Eu deixei Ribeirão Preto em 1977. Muito diferente de hoje? Não tinha computação. Era tudo máquina Remington, Olivetti. Aí saiu a máquina IBM. E eu fiz curso de datilografia e eu escrevia muito rápido, né? Mas aí veio nova tecnologia, que é a internet. E eu não acompanhei muito bem o desenvolvimento da internet. Mas deu para continuar advogando. Eu estou parando de advogar em termos, porque eu tenho ações para receber um bom dinheiro, que foi as ações que eu ganhei e há honorários que pertencem ao advogado, não ao cliente, pertencem ao advogado. Eu tenho um bom dinheiro e essas ações estão terminando agora. E para entrar nesse mundo da internet, né? Hoje os processos são todos digitalizados, né? O senhor tem ajuda de alguém, da família, algum funcionário? Eu tenho ajuda principalmente da OAB. O pessoal da OAB é bastante categorizado para passar a petição, para ver processo, mas eu sabia fazer isso daí. Mas eu fui desleixando, e eu não acompanhei a evolução. E também sou obrigado, pela idade e pelo tempo, parar de advogar. Eu recebo muitos clientes ainda, agradecimento, que eu consegui o resultado positivo para eles. E toda vez que eles querem, eu posso ajudar, indicar algum colega dentro da formação que eu tenho, de ser honesto e de ser leal. Falar a verdade, ó, aqui você está meio ruim, aqui pode ser. Precisa saber se aquele devedor tem condições de pagar. Porque se ele não tiver, o processo, eu faço o processo, mas fica parado. Tem que fazer penhora. Vai penhorar o quê se o cara não tem nada? Seria essa mudança, a chegada da digitalização, esse processo todo online, a dificuldade maior da sua carreira? Quais foram as dificuldades da sua carreira nesses mais de 50 anos? As dificuldades foram inúmeras, viu? Porque eu tive que me esforçar,
ganhar dinheiro para sustentar os meus filhos, porque eu sou pai de 4 crianças, já todos adultos, e eu queria que eles fizessem faculdade. E eu consegui, pela graça de Deus, consegui amelhar ganhos para poder sustentá-los. E vários são, Eu alguns tenho são 4 advogados? filhos. A Tatiana, ela é formada em advocacia, mas atualmente ela exerce a função de psicoterapeuta. O Alessandro, advogado, trabalhou em Ribeirão Preto, trabalhou em São Paulo, trabalhou em Sorocaba, veio trabalhar comigo, mas atualmente ele está meio parado na advocacia. Aí eu tive uma filha que morreu, chamar-se Maria, mas mesmo assim a primeira mulher quis engravidar e tenho a Annelise, que é formada em psicologia. Doutor, o advogado, ele é o profissional, o ser humano que busca causas nobres e justas? Busca? Causas nobres e justas. Ele tem que ser honesto, tem que pôr a cara nos livros para você fazer uma boa... ter qualidade, porque assim você consegue superar. Porque tem muita gente hoje atualizado aí na internet que com facilidade descobre as coisas. Agora você não pode parar de estudar. O advogado, ele é cobrado toda hora. É a profissão que é cobrado pelo próprio advogado, pelo promotor, pelo juiz e pelo próprio cliente. O cliente quer resultado. E para você dar resultado positivo, você tem que estar a par da legislação. Se você não tiver, você apanha. O senhor está atualizado? Eu atualmente estou me desatualizando, isso sim. É verdade. Sendo honesto, essa é a verdade. Nós vivemos um momento recente da pandemia, né? E muita gente acabou trabalhando dentro dos seus escritórios, dentro das suas casas, né? Em função do isolamento social. Como que foi esse período para o senhor? Já que o senhor teve uma dificuldade em fazer essa transição, né? Para o mundo da internet. Como foi o momento da pandemia? Olha, nesse particular, quando eu vim de Ribeirão Preto para Catanduva, eu montei o escritório, acabei tendo bastante cliente, mas toda vez que eu tinha assim, uma dificuldade, principalmente na área civil, eu me socorria do colega que ficou em Ribeirão Preto. Eu não tenho vergonha de falar, não. Às vezes escapa, você não sabe. E eu ia lá, ele me atendia e o resultado vinha do jeito que ele falou. Aliás, esse Ademar Gomes da Silva, é falecido, foi excepcional para mim. Um outro rapaz que foi excepcional para mim, ele é de Novo Horizonte, é Vitor Fábio Beraldo de Cales. Ele abriu o escritório para mim, para advogar. Ele não tinha parte nenhuma e eu não pagava nada para ele. E é uma excelente pessoa e um excelente advogado, muito honesto. Ele vive hoje praticamente em Santa Catarina. Doutor, o senhor chegou a recusar algum caso por questão ética ou questão moral? Chegou a falar não por causa disso? Eu tenho alguma questão ética. O senhor recusou algum caso? Chegou a recusar algum caso por questão ética? Eu consegui recusar principalmente porque eu sou muito religioso e quando foi promulgada a lei do divórcio, na verdade, teria que fazer com que o casal tirasse férias ao invés de romper o vínculo. Eu fiz muito disso e deixei até de pegar a causa. Deixei.
Essa relação de advogado, cliente, juiz, antigamente era uma, né? Agora é mais Não, diferente. continua, deveria ser como é antigamente, mas mudou muito porque eu convivi nesse seio da advocacia, mas frequentando a parte social com eles, porque o desembargador de Ribeirão Preto, ele era muito benquisto e muito humano. Então nós íamos tomar chopes final de semana, sexta-feira, com os juízes. Os juízes eram mais amigos. Você falava com o juiz o que você queria. E eu aprendi muito com ele, porque quando ele foi juiz, quando ele foi juiz da Casa Verde, em São Paulo, ele foi chamado pelo presidente para consertar a segunda vara civil de Jundiaí, que era uma lástima. Ele foi. E o diretor, o cartorário, tomam conta do juiz, porque levava 100 processos. É muito. E ele deu conta, trabalhava até de madrugada. Aí depois todo mundo queria que a ação caísse com esse juiz, que era ele. Aí começou a sortear. Em Jundiaí tinha só 2 varas. E eu aprendi com ele, inclusive, não somente a parte de advocacia, como também a situação moral. E como que o senhor enxerga hoje o sistema judiciário? Eu acho que o judiciário está se afastando muito. Está se afastando muito. Você veja só, os tribunais, os juízes, por exemplo, que nem aqui em Catanduva, estão demorando muito para despachar. Às vezes é um despacho simples. E não dá o despacho. E estão trabalhando menos. De primeiro tinha mais ações, agora tem a internet, está tudo aí e mais fácil. Mas estão ganhando bem, tudo bem, pode ganhar bem, mas também tem que trabalhar bastante. Não pode. Mas a vida está sendo desse jeito. Nós estamos batendo um papo com o advogado José Carlos Mestrinero, um dos advogados mais antigos do município de Catanduva. Está contando um pouco da sua vida, da sua trajetória. Gostaria que o senhor mostrasse, tem aqui um prêmio, uma homenagem que o senhor recebeu. Mostra para o pessoal ali de casa. Que homenagem que é essa, doutor? Essa daqui, eles resolveram fazer essa homenagem. Assim, tá certo? Tá ok, tá ok. Pode seguir explicando. Eu até estava recusando, porque tem um outro advogado mais velho que eu, de idade, mas não tem inscrição na OAB. Então eles disseram, não, a minha inscrição é a mais velha. Então eles me deram esse presente, me homenagearam. E eu fui lá receber essa placa. Legal. Aqui eu passei essa placa para os meus irmãos. Que legal. Aqui diz que desde 1969 o senhor tem a inscrição na subsede Catanduva, inscrição número 21. Deve ser uma emoção enorme, né, não? Ah, foi. E teve muita gente lá presente, porque também foi a entrega da carteira da Ordem dos Advogados para aqueles que conseguiram, porque antigamente não havia, assim, esse exame de suficiência. Se formado já poderia advogar. Hoje é diferente. Hoje você se forma, depois você tem que fazer um exame vestibular para ver se você está pronto para advogar. E tem muita gente que tem sido reprovado. O senhor acredita que hoje existem muitas faculdades que oferecem o curso de Direito? Tem bastante mesmo, é verdade. Sai muitos advogados no mercado de trabalho e eles estão sem vagas, é isso? Olha, forma-se muitos advogados e, na verdade, porque eles não fizeram um curso assim muito bom, vamos dizer, porque eles fizeram no curso noturno, como eu também fiz. E porque você tem que trabalhar de dia. Tem muitas pessoas, principalmente funcionários do Banco do Brasil, que ganham bem, eles foram para São Paulo
ao invés, eles trabalhavam de dia e à noite iam estudar direito, fazer direito. Aí depois eles tinham que advogar, mas à noite não tem expediente. Você tem que dar de dia. Então, para formar de advogado, é mais fácil do que outra escola. Porque medicina, por exemplo, não tem à noite. Odontologia não tem à noite. Engenharia não tem à noite, mas hoje tem até curso vago e curso pela internet. Então, o direito é mais acessível. Não digo que é mais fácil, eu acho que é mais difícil, mas é mais acessível. Desde 69 atuando, são mais de 50 anos no direito. O que motiva o senhor a continuar tantos anos nesta luta, nessa labuta? Olha, é gostoso advogar, viu? É gostoso advogar. É gostoso você ver a sua situação resolvida com sucesso. O prêmio do advogado não é o ganho em si. O prêmio do advogado é o resultado. Eu tenho clientes que eu resolvi que são gratos até hoje. Encontro com eles. Pô, rapaz, eu me lembro de você, mas faz mais de 40 anos que eu estou, 50 anos que eu estou advogando, inclusive em Ribeirão Preto. Tenho muita amizade em Ribeirão Preto. E aqui também. Doutor, o que eu não perguntei para o senhor nessa entrevista que é interessante o senhor falar? Eu gostaria de falar um pouco da minha família. Opa, que coisa boa. Olha, o meu pai é falecido e a minha mãe também. Meu pai era o Ângelo Mestriner. Ele estudava quando o pai dele vivia. Ele estudou em Jaboticabal e depois estudou no Lar Coração de Jesus em São Paulo, internato. Aí ele perdeu o pai e ele era o mais dedicado assim na parte de terra. Então ele veio tomar conta das terras. Mas ele queria estudar, mas não podia. E ele casou logo em seguida com a minha mãe. Eu tenho 5 irmãos. A mais velha, doutora Teodolinda Mestriner Stock, casado com um rapaz de Catanduva. É médica psiquiatra. O meu irmão Moacir Antônio Mestriner, ele se formou em Uberaba. No primeiro ano era particular. No segundo ano federalizou. Então meu pai não precisava pagar. Ele montou um cursinho para os vestibulandos e deu aula para vários médicos aqui de Catanduva, que se formaram lá. O Raul Giuliatti, Celso Laos e outros. Ele aposentou pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que quando ele formou, ele foi convidado para trabalhar como docente. Aí ele defendeu tese e foi morar em Londres. Depois ele voltou, pegou uma bolsa de estudo, foi para Seattle, Estados Unidos. Aposentou por causa da idade. Aí sou eu. Depois de mim tem Gilberto Paulo Mestriner, que é psiquiatra. Esse meu irmão Moacir foi titular, antigamente chamava-se catedrático, titular da ciência genética. O Gilberto é médico formado em Uberaba, é psiquiatra em Ribeirão Preto. E o meu irmão Ângelo Aurélio Mestriner é o caçula, é engenheiro, formado em Bauru, vive atualmente em Montreal, Canadá, e foi funcionário da Prefeitura Municipal de Montreal. Se aposentou lá. A minha família é bastante grande, porque nós somos, você quer ver? Eu tenho 30 e poucos sobrinhos, 5 irmãos. Poucos falecimentos. É um mundaréu de gente. É o mundaréu.
não precisa nem convidar. Sabe que é aniversário, sabe que vai ter alguma coisa. Você vai. O senhor estava falando que Mestriner tem origem italiana, austríaca e francesa, é isso mesmo? Parece que sim, parece que sim. O meu irmão caçula, o Ângelo Aurélio, pegou meu pai e foi visitar a Itália. E foi aonde morava o meu bisavô. Meu avô e meu bisavô. O meu avô veio de lá com 2 anos. Quando chegou 18 anos, ele recebeu uma carta e a passagem para ir fazer o tiro de guerra na Itália. E ele foi. E fez. Fez o tiro de guerra lá e voltou para o Brasil e casou com a minha avó, que também é descendente de italiano. E Mestriner tem várias cidades do interior do estado de São Paulo, no Brasil. Tem gente lá no Rio Grande do Sul. Tem um outro que é médico em Maringá. Uma ocasião eu fui trabalhar, resolver um problema de terra em Maringá. E estava escrito lá, Antônio Mestriner. E eu entrei e queria falar com ele, mas era horário de almoço e ele não estava. E eu não podia ficar esperando, porque eu tinha que ir atrás do rapaz que me contratou para desfazer o negócio. Porque foi feito um contrato de venda e compra muito errado. Muito errado. Mas eu consegui desfazer. Foi uma vitória que eu consegui. O rapaz pulava de alegria. O senhor falou uma vitória gostosa, pular de alegria. Tem algum caos, alguma história que o senhor pode compartilhar que foi engraçada? Falar, olha, Tiago, tal caso foi assim, eu ganhei e depois fizemos um churrasco. O que o senhor pode lembrar aí de interessante? Olha, na verdade eu tenho poucas coisas até. Porque eu era muito afoito. Eu reclamava. Teve uma determinada ocasião que o colega contrário falou que não poderia fazer. Ele fez o acordo, mas não poderia ser acordo porque não tinha sido arrolado o bem que ele estava indicando. Eu levantei e fui fazer, não tem documento nenhum. Esse daí já foi vendido há muito tempo. Por isso que não fez parte. Aí o juiz ficou bravo, porque ele tinha entrado com o recurso de apelação aonde foi feito o acordo, e o juiz tinha homologado o acordo. Ele marcou uma audiência, como que é aqui? Aí eu maltratei até o colega. Maltratei. E era amigão meu. E como que foi sair dessa situação? Ele acabou aceitando o advogado contrário. Pode-se dizer que o senhor ganhou no grito? Pode ser, mas na verdade não tinha documento. Ele tinha um rancho, ele já tinha vendido. Antes, fazia uns 4, 5 anos que tinha vendido. E a mulher até é interessante. Ela que falou que ele era dono disso daí. Ele era dono, só que ele tinha vendido. O rapaz chamava-se Remo Molinari de Mococa. Nosso bate-papo está chegando no finalzinho, viu, doutor? Mas antes de terminar, do senhor fazer suas considerações finais, eu queria que o senhor compartilhasse sua ideia, a sua mensagem para os jovens que hoje pretendem cursar direito. Qual a mensagem para aquele que quer ser advogado o senhor deixaria? Eu digo o seguinte, deve estudar sempre, nunca despreze o adversário, advogado, porque às vezes ele pode saber até mais que você. E seja humilde na profissão. E seja perseverante no pedido. Se o cliente chegar, está querendo... Porque uma ocasião eu trabalhei até por um agiota. Mas eu não sabia que ele era agiota. Quando eu fiquei sabendo que ele era agiota, eu falei assim, não quero mais. Pode pegar outro. Pega outro, eu não quero. Não gosto de advogar para agiota. E como foi sair dessa situação? Hã? Como foi sair dessa situação? Ele aceitou? Não, ele constituiu outro advogado. Me respeitou. Por quê? Se ele não aceitasse, eu teria que notificar
indicá-lo para ele indicar outro advogado. E o senhor tomou essa decisão por quê? Qual o motivo? Porque ele era agiota, emprestava dinheiro, por exemplo, 1.000, e recebia, cobrava 200. Isso não é. Isso não pode. Você está compactuando com a irregularidade do outro. Você também acaba sendo irregular. Não pode. E outra coisa, tem que ser sincero. Tem ações que têm perigo, você pode até ajuizar, mas o cliente tem que saber. E chama o cliente, ó, tá aqui, ó. Você tá vendo? Fiz assim, fiz assado, fiz assim, fiz assado. O cliente tem que acompanhar o desenvolvimento do processo. Legal, que bate-papo gostoso com esta lenda do direito aqui de Catanduva, um dos mais antigos advogados, o Dr. Mestriner, como é carinhosamente chamado. Doutor, eu gostaria de encerrar esse programa com suas considerações finais. Agradecer também a sua presença, seu horário apertado, para estar aqui batendo um papo conosco nesses momentos. Eu agradeço a iniciativa que foi tomada e participei com alegria, com fidelidade e honestidade. Deve continuar mantendo esse ritual que foi criado aí pelo presidente da Câmara, o Cripa, e eu acho que tá muito bem. É bom que essa história de certas pessoas da cidade é importante, que outras pessoas saibam como que foi. Dar nome de rua aí para as pessoas, de algum edifício, mas é bom ver a intensidade da pessoa e o brilho dela na sociedade. O meu pai foi candidato, foi vereador por 12 anos. Naquela ocasião não ganhava dinheiro, não era remunerado. Aí depois ele resolveu ser candidato a prefeito e ele perdeu. Ele falou assim, não quero mais saber de política. Só trabalhava para sustentar os filhos. E ele falava, a maior riqueza minha é ser os meus filhos profissionais. E todos nós temos curso universitário. E os sobrinhos, todos eles têm curso universitário. O senhor cita com orgulho família, pais, irmãos. Qual é o peso disso para o senhor? Qual é a função da família para a sociedade hoje? É importante. A família tem que ser restaurada, porque hoje está muito fácil descasar, a criminalidade está muito elevada. Ainda tem a colônia penal agrícola, mas exatamente para a pessoa que vai trabalhar, mas depois volta para o presídio. A colônia agrícola é para presos, mas acontece que tem que ter mais funções. Não é para o preso semi-preso, porque sai. Essa tornozeleira, por que não põe na tornozeleira que está matando tanta mulher hoje? E toda hora, agora tem a audiência de... Audiência preliminar para criminosos aí. Pô, você está vendo toda hora na televisão, gente que foi condenada e sai. E pratica crime. Não pode. Ele tem que ter. Eu tenho um caso que é o seguinte: a mãe me contratou para interditar o filho. Eu fiquei admirado, mas não, se eu não der dinheiro, ele pede dinheiro, se eu não der, ele fala que me mata. E eu entrei pela mãe, interditando o próprio filho. Tá bom. Interditou. Mas ele ficou acho que 2 ou 4 meses internado numa Mahatma Gandhi, aqui. Aí ele saiu e ele melhorou bem. Ele é mecânico em refrigeração. Refez a vida dele. Aí ele pediu para tirar
Ele pediu para tirar a interdição. E eu fiz. Que legal. Consegui retirar. Está trabalhando honestamente, constituiu família. Isso daí é uma felicidade. Isso faz o senhor dormir com a consciência tranquila. Papo legal, doutor. Muito obrigado. Deus te ajude, muito obrigado. Espero recebê-lo mais uma vez. Continua fazendo isso daí com outras pessoas, que tem muita gente de qualidade que estão sendo esquecida. Legal. E essa iniciativa aí da Câmara está excelente. Eu até indiquei várias pessoas. Agradeço. Espera lá que eu só vou encerrar aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Ajudem a divulgar o nosso canal no YouTube e a gente volta numa próxima programação especial com outro entrevistado. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.